que Cristo é teu protetor. Isso tem que ficar muito forte no nosso coração. Sabe, a gente tem ouvido tanta notícia ruim. E eu até quero pedir que você diminua, caso você tenha muito acesso às redes sociais. Não estou te dando uma ordem, estou te dando uma sugestão. Que você diminua as informações que você tem recebido através da internet, através da televisão, através talvez até mesmo do WhatsApp. A gente só tem escutado miséria, dor, fome, tristeza. E a gente começa desde de manhã, já acorda recebendo informações ruins. À tarde a gente recebe mais uma quantidade de informações ruins. Antes de dormir a gente recebe mais uma quantidade de informações ruins. E isso vai entrando no nosso coração. E isso vai contaminando o nosso coração. Eu não estou dizendo para você ser um alienado, de você não saber aquilo que está acontecendo. Eu não estou dizendo para você ser um alienado e não obter informações importantes para o nosso dia a dia. Mas querido, eu peço muito a você, diminua um pouco esse tempo desse tipo de informação que só traz angústia, só traz tristeza ao nosso coração. E dedique um tempo maior na palavra do Senhor. Provavelmente as pessoas que estão desesperadas com essa Covid, e elas têm o direito humano de estarem desesperadas, porque o negócio está feio. Se elas meditassem talvez 1 hora na palavra do Senhor, se elas lessem a palavra de Deus 1 hora, se elas meditassem na palavra, se elas investissem um tempo talvez de meia hora, 40 minutos de oração, talvez esse temor tentaria entrar no seu coração, mas essa pessoa gritaria: mas eu sei que o meu Redentor vive, mas eu sei que Ele estará comigo todos os dias, porque eu li isso na palavra do Senhor. Então, querido, eu quero te convidar a alimentar-se da palavra do Senhor todos os dias. Eu quero te convidar a deixar que o Espírito Santo, através da sua palavra, possa trazer paz, possa trazer calma ao seu coração, que você possa ouvir da voz do Senhor, dos lábios do nosso Deus, dizendo: filho, não temas. Quando você passar pelo fogo, ele não arderá em ti. Quando você passar pela água, porque provavelmente a gente vai passar pelo fogo e a gente vai passar pela água. Quando você passar pela água, ela não te submergirá. Por quê? Porque eu estarei contigo. Eu gosto muito do hino que diz: ó, não temas. E esse hino diz: quem dos meus braços pode arrancar-te? Lembra que sempre seguro eu te guardarei. Então é interessante que, apesar de Jesus dizer que no mundo nós teremos aflições, é interessante que, apesar da palavra do Senhor nos falar tantas vezes que nós estamos sujeitos a passarmos por adversidades, é interessante a gente observar que a Bíblia diz que somente lá no futuro Deus enxugará de vez toda a nossa lágrima. Então não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais fome, mas isso acontecerá no futuro. Então me parece que eu tenho o direito de chorar, de lamentar, mas eu não preciso fazer isso. Eu tenho até o direito, como ser humano, de olhar para a miséria do povo, de olhar para crianças que estão passando fome hoje. Eu tenho até o direito de olhar para tantas lutas que muitas pessoas estão passando e chorar por isso. Eu tenho o direito de muitas vezes olhar para as minhas próprias misérias e eu devo chorar pelos meus pecados. Mas eu também tenho o direito de viver a vida abundante que Jesus Cristo me conquistou. E eu vejo tanta gente aflita hoje, eu vejo tanta gente desesperada hoje, e quando eu vejo esse tipo de gente aflita, desesperada, abatida, cabisbaixa, quase que desistindo de tudo, eu fico pensando: e a vida abundante que Jesus conquistou? Cadê a vida que Jesus me prometeu?
Viver uma vida abundante é você dizer: eu não aceito que isso possa tomar conta do meu coração. Eu não aceito que essa apatia, que esse medo, que essa tristeza, que essa angústia que nós estamos sujeitos a passar, tome conta do meu coração. Não é à toa que a Bíblia diz: sobretudo, a coisa mais importante que você deve guardar é guardar o seu coração. Como? Como nós acabamos de cantar, tendo fé firme no Mestre, seguindo a esses passos que o Mestre está à nossa frente nos guiando, sem nenhum tipo de hesitação, sabendo que mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Queridos, se Jesus nos conquistou vida e vida em abundância, essa vida não pode ser regida pela desesperança. Essa vida não pode ser regida pelo temor. Essa vida não pode ser regida por uma vida cheia de turbulência dentro do próprio coração. E é por isso que Jesus chega para os seus discípulos e diz: não se turbe. Não permita que isso tome conta do seu coração. O que estava acontecendo? Por que Jesus disse isso que disse aqui em João capítulo 14? Esse texto foi escrito, a narrativa desse texto foi escrita contando os dias finais de Jesus aqui na terra, antes da sua morte e ressurreição. Talvez faltando aí pouco menos de uma semana, Jesus reúne os seus discípulos e começa a conversar com os seus discípulos aquilo que outrora ele já havia dito, que um dia ele iria sofrer, um dia ele seria entregue na mão dos homens, ele seria crucificado, ele morreria, ele padeceria. Durante o seu ministério, Jesus já foi dando a dica. Ele mesmo diz: assim como Jonas ficou 3 dias na barriga ou no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem também fique. Então Jesus foi dando a dica, mas parece que os discípulos não entenderam muito bem isso. E agora, alguns dias antes da sua morte e ressurreição, Jesus reúne os seus discípulos e começa a falar de uma maneira mais aberta. Ele começa a falar de uma maneira mais explícita a respeito da sua morte. Ele começa a dizer: olha, eu vou morrer. E a gente tem que lembrar que Jesus morreu provavelmente com 33 anos. Eu digo provavelmente porque ninguém pode afirmar isso categoricamente. Mas é crença comum que Jesus morreu com 33 anos. E quando hoje eu olho um jovem de 33 anos, eu vejo uma pessoa cheia de futuro pela frente. Eu vejo uma pessoa cheia de sonhos pela frente. Uma pessoa que provavelmente já esteja casada, já esteja querendo ter os seus filhos, ou já estão com seus filhos, já está aí com a sua carreira decolando, já está aí com projetos futuros, uma pessoa cheia de sonhos, um jovem. Talvez alguns digam, um garoto. E quando eu olho os discípulos de Jesus, eu imagino que a média de idade dos discípulos de Jesus estava ali também em torno de 30 anos, talvez alguns dos discípulos, quem sabe, Tiago com 27 anos, talvez João, talvez o mais velho, com 35 anos, mas enfim, Pedro, 33 ou alguma coisa parecida, todos eles eram muito jovens. E Jesus reúne ali os seus discípulos, Jesus reúne os seus apóstolos, volta a pensar, a sua grande maioria jovens, cheios de sonhos, cheios de projetos. E Jesus, o líder, começa a falar um assunto que não nos apetece, um assunto que normalmente nós fugimos dele, que é sobre a morte. E Jesus diz: olha, eu vim com um propósito. Eu nasci com um propósito. E nós sabemos que Jesus veio a este mundo a fim de morrer por nós na cruz do Calvário.
Então Jesus sabia que ele tinha um propósito e ele iria cumprir este propósito em poucos dias. E ao cumprir esse propósito, ele morreria e nós sabemos que também ele ressuscitaria e voltaria para o céu. Mas quando Jesus começa a falar com seus discípulos, dizendo: olha gente, eu vou morrer, vou me separar de vocês. A gente não vai se ver mais, a gente não vai ter mais esse momento gostoso, talvez de um bate-papo à beira de uma fogueira, quem sabe comendo um pedacinho de peixe. Jesus está dizendo: olha, foi muito bom estar com vocês durante esses 3 anos e meio, foi muito bom a companhia de vocês, mas olha, eu quero dizer, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro Consolador que esteja com vocês para todo sempre, eu não vou abandonar vocês. E quando aqueles discípulos de Jesus começam a escutar essa conversa de que ele vai morrer, de que ele nunca mais estaria com seus discípulos, que ele nunca mais comeria, como ele falou na ceia, até que lá no céu pudesse mais uma vez comer com eles, os discípulos começaram a dizer: Jesus, desculpa a minha linguagem, mas que conversa é essa? Que conversa é essa que o Senhor vai morrer? Que conversa é essa que o Senhor vai ser crucificado? Volto a dizer, os profetas falavam sobre a vinda de Jesus, sobre o Messias sofredor. Durante 3 anos e meio Jesus falou sobre a sua morte e ressurreição, mas parece que isso ainda não estava claro na mente dos discípulos. E quando Jesus abre de uma maneira clara, cristalina, direta, dizendo: eu vou morrer, eu imagino que de repente um se afasta um pouquinho e começa a permitir que as lágrimas desçam dos seus olhos. Talvez até então achavam que Jesus estava usando figuras de linguagem, mas agora entendiam que Jesus, já o conheciam, estava falando sério. E eles começaram a ficar conturbados, talvez amargurados com aquela conversa. Não era o que eles planejavam, não era o que eles sonhavam, não era o que eles imaginavam que iria acontecer. Começou a dar tudo errado. E agora a dor da separação já começa a tomar conta do coração dos discípulos. A dor de uma crucificação de Jesus, talvez de uma perseguição do Império Romano, do próprio judeus contra os discípulos de Jesus, seria declarada de uma maneira mais clara, mais assintosa, e eles começaram a ficar perturbados. Eles começaram talvez a chorar, eles começaram a ficarem tristes, abatidos. E quando Jesus percebe que os seus discípulos estão perturbados, estão conturbados, estão abatidos, estão tristes, estão desanimados, eles não aceitam aquele tipo de palavra, Jesus levanta e diz: não se turbe o vosso coração. Como é que eu não vou turbar o meu coração, sabendo que uma pessoa a qual eu amo vai morrer? Como é que eu não vou turbar o meu coração em pensar que essa aliança de 3 anos, essa parceria de 3 anos está sendo rompida agora? Como que eu posso permitir que meu coração, mesmo ouvindo a respeito de algo muito forte, possa manter-se em paz? Como? Jesus está dizendo: não se turbe. Em meio ao caos, não se turbe. Em meio ao Covid, não se turbe. Em meio às más notícias, não se turbe. Sabendo que temos entes queridos com Covid ou com outros tipos de enfermidade, porque parece que a única enfermidade que existe no mundo hoje é Covid, mas vamos voltar. Sabendo que pessoas queridas nossas estão enfermas, como não se perturbar? Como? Queridos, volto a dizer, nós temos o direito de chorarmos, nós temos o direito de nos lamentarmos por algumas lutas que nós passamos, mas parece que Jesus está indo contra essa afirmação que eu acabei de falar, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Presta atenção, eu não sei quanto a você, mas a maioria de nós enfrentamos muitos problemas.
Eu não sei quanto a você, mas a maioria de nós, seres humanos normais, enfrentamos muitas dificuldades. Todos os dias problemas vêm bater a nossa porta. E se nós realmente ficarmos remoendo cada problema que bate a nossa porta, se nós realmente ficarmos ficar analisando, pensando, repensando, não conseguindo dormir, se a gente ficar ali remoendo esse tipo de problema, a gente vai se abater. Nós temos muitos problemas. E se a gente deixar isso abater o nosso coração, não tenha dúvida, isso vai abater o nosso coração. Então nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. E a escolha que nós encontramos, que Jesus nos dá, crede em Deus, crede também em mim. É uma decisão no meio da tempestade, é uma decisão no meio das lutas, nós confiarmos no nosso Deus. É uma decisão, nós mantemos o nosso coração alegre. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez, digo alegrai-vos. É uma escolha que nós temos hoje, é uma escolha que você tem, ficar remoendo os problemas, apesar de eles existirem, ou começarmos a lembrar da palavra do Senhor, trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, trazermos à nossa memória que existe um Deus que está conosco, trazermos à nossa memória, como diz o salmista, quando eu tiver medo, eu vou escolher colocar a minha confiança no Senhor. Eu amo o Salmo 56, versículo 3. Quando eu tiver medo, ou seja, é possível ter medo, é possível eu estar abatido, é possível permitir que a dor bata no meu coração. Mas o salmista diz, quando eu tiver medo, eu vou me atentar não àquilo que está causando medo em mim, eu vou me atentar ao Deus da minha salvação, eu vou me atentar nas promessas do Senhor, eu vou me atentar naquilo que Deus pode e faz por mim. É uma questão de escolha. Nós encontramos a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. E o versículo 7 diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, ou tem cuidado de nós. Sabe, queridos, hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, quero compartilhar isso com vocês. Quando eu cheguei aqui na igreja, cheguei cedo, cheguei em torno de 6 horas, eu gosto de vir para cá, orar, me preparar para o culto. E eu encontrei a equipe da DG, a empresa de irmãos queridos que fazem a transmissão ali fora, preocupados. E eu, quando eu vi o rosto deles, todos ali preocupados, nosso administrador preocupado, e eu perguntei, o que está acontecendo? E eles disseram, olha, a gente está sem sinal de internet. Provavelmente a gente não vai conseguir transmitir o culto online. E eu disse, tudo bem? Ok? Vamos retransmitir algum culto anterior, sem problema. E um deles disse assim, puxa vida, pastor, parece que nós estamos mais preocupados do que você. E eu disse, querido, aquilo que a gente não pode fazer, eu entrego nas mãos de Deus. Voltar o sinal da internet é uma responsabilidade da empresa que nos fornece esse sinal. Cabe a nós, como já haviam feito, pedir para que a empresa regularize. Agora, se a empresa vai regularizar a tempo ou não, o que eu arrancar os meus cabelos vai resolver? O que eu roer a minha unha vai resolver?
O que eu permitir que meu coração fique apertado vai resolver? Quando a Bíblia diz, humilhe-se diante de Deus, significa que você deve fazer aquilo que você pode fazer. Aquilo que você deve fazer. Mas depois que você fizer aquilo que você pode e você deve, você tem que descansar, sabendo que Deus fará aquilo que você não pode. Quando a Bíblia diz, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, é reconhecer que a nossa capacidade, que a nossa ação vai até um determinado ponto. É reconhecer que aquilo que nós podemos fazer vai até um determinado ponto. É reconhecer diante dessa pandemia que eu devo usar a minha máscara, que eu devo lavar as minhas mãos, fazer higiene, manter a distância social, fazer a minha parte. Agora, eu não vou entrar em desespero, porque o que eu posso fazer, eu farei. Agora, eu não vou entrar em desespero, porque eu sei que Deus é aquele que toma conta de mim. Então, vou ficar calmo. Eu vou olhar para o meu filho, vou dizer, filho, tome conta, faça o seu melhor. Mas sabe, infelizmente tem coisas que não dependem de nós. E aí sabe o que a gente faz? A gente entrega nas mãos de Deus. Nós fazemos o nosso melhor. E descansamos, sabendo que Deus fará a parte dele. Humilhar-se diante de Deus é descansar no Senhor. Humilhar-se diante de Deus e dizer, Senhor, eu fiz a minha parte. Senhor, eu fui até aqui. Senhor, eu tomei as medidas necessárias. Senhor, eu me esmerei, eu me esforcei, eu fiz o meu melhor. Mas a partir de um determinado ponto, eu não posso ir. Então eu preciso entregar nas mãos do Senhor. Agora perceba, entregar nas mãos do Senhor é descansar nas mãos do Senhor. Às vezes a gente fala assim, já entreguei para Deus. Querido, se você já entregou para Deus, eu tenho certeza que você está descansando. Porque se você entregou, o problema já não é mais teu, o problema é dele. Então, cabe a nós descansarmos no sentido de esperarmos em Deus a resposta, esperarmos em Deus a sua manifestação. Descansarmos em Deus não é descansarmos numa rede de balanço. Descansarmos em Deus é saber que quando a nossa força termina, quando a nossa capacidade termina, quando nós chegamos no nosso limite, Deus não chegou no seu limite. Deus pode ir muito além. Então eu lanço sobre Ele. Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhar-se é depender dEle. Depender dEle é não deixar o coração conturbado. Depender dEle é não ficar angustiado, não ficar cheio de medo, não ficar cheio de temor, mas é entender que eu já lancei sobre Ele a minha ansiedade, é entender que eu já entreguei de verdade a minha vida, a minha família, o meu futuro nas mãos do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa a respeito do futuro. Não temo o futuro. Sabe por quê? Porque Deus já está lá no futuro. Deus está no passado, Deus está no presente, e Ele é tão poderoso que Ele já está no futuro. E Ele já tem preparado para você uma bênção. Tem gente que fala assim, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, eu não sei o que será de mim este ano, eu não sei o que será de mim no futuro. Querido, quando você lança a sua ansiedade nas mãos dEle, quando você lança o seu futuro nas mãos dEle, você descansa. É por isso que Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como a gente precisa nos dias de hoje voltar a colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho visto muita gente angustiada. Eu tenho visto muita gente cheia de medo. Eu acredito que somente aqueles que têm lançado sobre o Senhor as suas ansiedades conseguem dizer, em paz me deitarei e dormirei, porque Ele, o Senhor, me faz habitar em segurança. Você sabia, querido, que isso está provado até
em estatística que a maioria dos nossos medos nunca acontecerão. É só você parar agora, para um minuto só, por favor, para, só um pouquinho. Começa a lembrar dos teus medos do passado. Começa a lembrar daquilo que roubou a sua noite de paz. Começa a lembrar daquilo que te angustiou no passado. E quando você lembrar daquilo que roubou a sua paz no passado, você vai trazer à sua memória que Deus tomou conta de você, que Deus te protegeu, que Deus foi fiel à sua vida, que Deus te poupou dos laços da morte, que Deus te poupou da miséria, que Deus te poupou do laço do passarinheiro. É só trazer a memória e lembrar quantas vezes a gente ficou sem dormir, e hoje a gente fala: oh meu Deus, por que eu fiquei sem dormir? Olha, Deus bradou, Deus resolveu, Deus é lindo. Agora o mesmo Deus que agiu no passado, agirá no futuro. Então eu sei que aquilo que o diabo tem tentado colocar no meu coração de angústia, de medo, eu sei que não vai acontecer. Sabe por quê? Não é estatística. Porque eu tenho um Deus que já está lá na minha frente, que já está preparando a libertação, que já preparou, já preparou o milagre, já preparou o escape para mim, já preparou a bênção para mim. Deus nunca vai ser pego de surpresa, Deus não vai correr lá na frente e preparar algo. Deus já preparou, Deus já liberou a bênção sobre você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Então por que eu vou temer o dia de amanhã? Por que eu vou temer o futuro, se eu sei que Deus já preparou para mim o escape, Deus já preparou para mim a bênção? Então, quando eu vejo a ordem de Jesus, não se turbe o vosso coração. Eu entendo que essa palavra é uma palavra de ordem, mas também uma palavra cheia de amor, cheia de graça. Provérbios no capítulo 14, eu vou ler uma versão diferente. Diz assim: uma mente e um coração calmo são a vida e a saúde do corpo. Eu vou ler de novo numa versão diferente, um pouquinho diferente daquela que é a nossa tradicional. A tradicional diz assim: um ânimo sereno, ou seja, um coração calmo. Uma mente e um coração calmo são vida e saúde do corpo. Mas sentimentos ruins, como a inveja, é o que está escrito na tradição mais comum, é podridão dos ossos. Então a Bíblia está me ensinando que quando eu tenho uma mente, quando eu tenho um coração calmo, que realmente lança sobre o Senhor as suas ansiedades, que descansa no cuidado do Senhor, por isso nós dizemos: eu não temerei. Por isso nós dizemos que nós continuaremos a avançar, porque nós sabemos que tem um Deus que toma conta da gente. Então a Bíblia diz: uma mente e um coração calmo são vida e saúde por corpo, porque as pessoas que têm agasalhado na sua mente, no seu coração, a ansiedade, o medo, a gente tem visto que isso tem trazido prejuízo para a sua própria saúde. Você já ouviu falar em gastrite nervosa? Eu nunca ouvi falar em gastrite calminha, só ouvi falar da tal da nervosa. Porque a gastrite é uma doença que vem quando nós não temos um coração e uma mente calmos. Ela vem para cima da gente quando nós deixamos que a ansiedade, a tristeza, a amargura, a falta de perdão tome conta do nosso coração. Quando nós não mantemos a nossa mente e o nosso coração calmo, nós permitimos agasalhar no nosso coração o desespero, a tristeza, a ansiedade, e isso vai trazer prejuízo também para o nosso corpo, onde nós encontramos uma quantidade enorme
de doenças psicossomáticas, e eu citei somente uma delas, que é a gastrite. Existem gatilhos que são liberados quando nós não lançamos sobre ele as nossas ansiedades. Por isso Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês não vão ganhar nada. Qual de vocês, que por mais ansioso que vocês estejam, vão conseguir ganhar um dia mais na sua vida? Ou aumentar um côvado na sua estatura? Jesus diz: olha os passarinhos. Jesus é tão lindo como para os passarinhos. Eles não semeiam, nem plantam, mas o Pai Celestial os alimenta. Jesus diz assim: por que vocês estão tão ansiosos? Olhem para os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas o Senhor, assim, os veste. E ele conclui dizendo: será que vocês não são mais preciosos, mais importantes do que os passarinhos? Será que vocês não são mais preciosos do que as flores do campo, que hoje nascem e amanhã perecem? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não se turbe o vosso coração. Como? Creia em mim. Olha, eu vou para o céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou vos preparar lugar, mas quando eu for, eu voltarei. Jesus está fazendo uma promessa: eu voltarei e estarei convosco, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, essa nossa separação momentânea, porque Jesus, lembra no começo, Jesus está falando sobre a sua morte e ressurreição. Jesus está dizendo: olha, um dia a gente vai voltar a se reunir, um dia a gente vai voltar a celebrar, um dia nós estaremos com o Senhor para todos sempre. Então não se turbe o vosso coração, eu estarei convosco através do meu Espírito Santo. Um dia eu virei, vos buscarei, vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estarão também. Não se turbe o vosso coração, aquilo que eu estou prometendo eu vou cumprir. Creia em mim, creia em mim, creia em Deus. Creia, 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 creia nas promessas do Senhor. E hoje eu quero te convidar a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Trazer à sua memória aquilo que pode te levantar. Jeremias, no seu livro em Lamentações, ele diz: eu estou sofrendo a angústia, a morte, a miséria, a guerra, a fome, tanta coisa que está ao meu lado, mas eu escolho trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero que você escolha essa noite, ou trazer à sua memória aquilo que vai te roubar a esperança, ou trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, ou trazer à sua memória a dor, a miséria, a tristeza, porque realmente elas existem, ou trazer à memória que Deus é aquele que é capaz de suprir todas as nossas necessidades em glória. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou aquilo que você sonha. Hoje é um dia de decisão, hoje é um dia de escolha. Aquilo que eu vou trazer à minha memória, eu vou escolher não deixar o meu coração ficar conturbado conforme Jesus me orienta, ou vou deixar que as circunstâncias possam conturbar o meu coração. Mas para isso sozinho você não vai conseguir. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa se lembrar das promessas do Senhor que estão contidas na sua palavra. E eu quero te convidar a declarar. Declara a palavra, querido. Declara a palavra. Quando o mal vier no seu coração, declara a palavra. Sabe, quando de manhã, muitas vezes nós, quando estamos de manhã acordando, estamos ainda meio nós estamos com sono. A gente fica pensando: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E é aquele momento de oração que nós temos, clamando a Deus pela sua intervenção.
E muitas vezes nesse momento que nós estamos ainda tentando acordar, parece que o diabo começa a colocar no nosso coração: hoje vai dar tudo errado, hoje não vai dar nada certo, hoje você vai ter problema, hoje você vai ter perseguição. E quando isso acontecer, começa a declarar a palavra. Começa a declarar que eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que as promessas do Senhor se cumprirão na minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero te incentivar a todos os dias, principalmente pela manhã, declarar: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O diabo vai dizer: hoje será um dia terrível, e você declara: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O diabo diz: vai ter pessoas morrendo, vão ter pessoas fazendo mal contra você, e você diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se turbe o vosso coração. E ele disse que sempre estaria conosco. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir para que o Senhor Deus possa tirar todo o medo do seu coração. Eu quero pedir que o Senhor possa tirar toda a angústia do seu coração. Eu quero pedir para que o Senhor possa trazer à sua memória, que o Espírito Santo de Deus traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Hoje é dia de nós dizermos: eu vou viver as promessas do Senhor na minha vida. Querida, eu não podia deixar de falar o que eu vou falar agora. Peça para o Espírito Santo de Deus também te trazer à memória, caso você precisa se consertar com o Senhor. Tudo que nós estamos falando aqui, se nós estivermos agasalhando pecado no nosso coração, não vai acontecer, porque Deus não pode compactuar com o pecado. Por isso eu quero que você se examine e veja se há alguma coisa de errada na sua vida, porque às vezes o diabo vai se valer dessa brecha. Então, coloque-se diante do Senhor, clame pelo sangue de Jesus, peça perdão, caso você esteja fazendo algo que não agrada ao Senhor, ou caso você já tenha feito algo que desagrada ao Senhor. Feche essa porta, feche essa brecha, em nome de Jesus, porque às vezes é por aí que o diabo está te atacando. Mas se você está em santidade, glória a Deus, declara: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E eu viverei e contarei as maravilhas do meu Deus. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor. Muitas vezes sendo solapados por tantas lutas, por tantas crises, por tantas decepções, por tantas frustrações. Mas hoje nós queremos abrir o nosso coração e ouvirmos a palavra de Jesus a nos dizer: não se turbe o vosso coração. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar guarida em cada coração. Que nós possamos descansar em teus braços de amor. Tira de nós todo o medo, tira de nós toda a angústia, tira de nós toda a preocupação com o dia de amanhã. Que nós possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade e escolhermos viver na Tua dependência. E nós declaramos: se o medo vier contra nós, nós escolhemos confiar no Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação. Cubra, Senhor Deus, o Teu povo com o sangue de Jesus. Que as Tuas mãos sejam sobre cada um, ó Pai, guardando-nos, livrando-nos de todo o mal. E nós vamos declarar como Davi declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que o Senhor está comigo. Eu oro abençoando o Teu povo, e assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos declarar neste momento a nossa confiança no nome do nosso Deus.
Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. A minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. De louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Escolhemos, Senhor Deus, descansar nos teus braços. Escolhemos só em ti confiar. Escolhemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Escolhemos não agasalhar o medo no nosso coração, porque nós escolhemos confiar em ti. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Gostaria que você fizesse uma coisa humana, mas faça. Faz assim. Consegue fazer isso? Não somente faça isso, mas diga: Senhor, eu escolho descansar em teus braços. Eu escolho lançar sobre ti toda a minha ansiedade. Eu escolho não permitir que as tempestades possam agasalhar meu coração, que as más notícias venham me abalar, mas eu escolho só em ti confiar. E eu escolho, apesar das adversidades, viver a vida abundante que Jesus vem me trazer. Eu entendo, Senhor Deus, que a minha ansiedade não me levará a outro lugar que não seja um lugar de derrota. Eu entendo que o meu medo não me levará a outro lugar a não ser um lugar de frustração. Mas eu entendo que colocando a minha confiança, colocando a nossa confiança em ti, viveremos os teus planos para as nossas vidas. Viveremos o melhor e comeremos o melhor dessa terra. Essa é a promessa que o Senhor nos deu. Esse é o direito que nós temos como filhos, como herdeiros do Senhor Deus. Em meio à tempestade, descansarmos o nosso Deus. Em meio às dificuldades, lançarmos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e descansarmos na tua provisão. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos o nosso melhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em santidade. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos os teus propósitos. Mas, sobretudo, que nós possamos entender que a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, a nossa empresa, os nossos sonhos estão nas tuas mãos. Por isso, descansamos na tua provisão. E agora, Pai, que nós vamos, Senhor, voltar às nossas atividades. E agora, Senhor Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo possa continuar conosco, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Seu Filho amado Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.